Mas o título da mensagem é O Pecado e Suas Consequências na Vida do Cristão. Eu sei que você está cansado de ouvir falar sobre o pecado. E eu nunca tive a oportunidade de trazer uma exposição para a igreja nesse texto que eu vou ler hoje. Eu sempre falo ele aqui, né? Eu acredito que os irmãos já estão... já decoraram já esse texto, esse versículo, mas é sempre bom a gente aprender mais, e nós vamos ver outros versículos hoje através desse texto. Isaías capítulo 59, nós vamos ler o verso 1 e o verso 4, depois nós vamos pular do verso 1 e do verso 4, a gente vai pular lá para o verso 12 e o verso 13, tá bom? Então vamos lá, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E olha só, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora vai lá no versículo 12, pula de página, adianta um pouquinho. O verso 12 diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, e falar de opressão e rebelião, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Vamos orar. Pai querido e amado, eu quero te agradecer pela exposição da tua palavra, por tudo que o Senhor já fez no nosso meio até esse momento. Já ouvimos aqui as orações, sentimos a tua presença, o teu mover, o mover do teu Espírito Santo no nosso meio, através dos louvores que foram entoados para glorificar o teu santo nome aqui nesta noite. E agora, através da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para que podemos realmente ter uma vida transformada, ter uma vida diferente de muitos que estão aí fora, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A Bíblia, queridos, ela é muito clara sobre a origem do pecado. Eu acredito que todos aqui já sabem qual é a origem do pecado, né? Se eu perguntar para cada um, através da escola bíblica, através do nosso discipulado na quarta-feira, e aquilo que a igreja já ensina, eu tenho certeza que todos vocês já sabem a origem do pecado. E a mensagem que nós vamos, o estudo que a gente vai trazer nessa noite, eu já pressuponho que eu estou falando para pessoas convertidas. Eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui já fomos alcançados pela graça de Deus. Se alguém aqui ainda sente que não foi alcançado pela graça de Deus, ou ainda não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode procurar, né, depois do culto, ou a gente ora, a gente conversa, ou você busca ao Senhor e peça para que Ele venha confirmar no seu coração que você já faz parte do reino dele, que você é uma pessoa eleita e predestinada à salvação eterna. Então, a Bíblia, ela é clara sobre a origem do pecado. Quando a gente vê lá no livro de Gênesis, a gente já encontra a história da queda do homem. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a gente já consegue encontrar a história da queda do homem. Quando a gente vê que Adão e Eva, tentados pela serpente, desobedeceram a Deus ao comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus, aqui é os dois, apesar de Eva ter ido primeiro, mas Adão também corroborou comendo o fruto proibido. Então, o pecado, os dois acabaram pecando diante de Deus. Assim que eles eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse ato deles introduziu o pecado no mundo e afetou toda a humanidade. Então, eu quero que você comece a entender desde o início, né? Quando a gente fala do pecado, qual foi a origem dele? A origem do pecado.
de acordo com o que está escrito na Bíblia, com o que foi revelado para nós até o momento. A partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles comeram do fruto proibido, o pecado foi introduzido no mundo e afetou toda a humanidade. Quando a Bíblia diz que afetou toda a humanidade, não existe um ser humano, presta atenção, não existe um ser humano na face da terra que não sofre até hoje as consequências do pecado. Não existe santo, não existe pastor, não existe apóstolo, não existe papa, não existe santo, não existe ninguém. Todo ser humano que pisa nessa terra, que pisou nessa terra, ele sofre ele sofre com aquilo que o pecado faz na nossa vida. Então ninguém, e quando eu digo ninguém, é ninguém, mesmo aqueles que ainda não nasceram e vão nascer, quando nascerem, já nascem com a natureza pecaminosa. Então, quando nasce com a natureza pecaminosa, no nosso entendimento reformado, até mesmo uma criança, quando ela nasce, ela já tem no seu DNA a natureza pecaminosa. Ela pode ainda não ter descobrido as delícias do pecado, né? As artimanhas e as seduções do pecado, mas provavelmente num determinado momento da vida dela isso vai aflorar, que isso acontece com todo mundo, porque todos nós pecamos, todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado. E a Bíblia, a Escritura, ela diagnostica o pecado como uma deformidade universal, ou seja, não foi um grupo de pessoas que são pecadoras, ou um grupo de pessoas que foram danificados pelo pecado, não. A deformidade, ela é universal da natureza humana em todas as circunstâncias e em todas as pessoas, inclusive em você, inclusive em mim também. Então, nesse início aqui, a gente já pode ver que por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado foi introduzido no mundo e a humanidade toda sofre com o mal do pecado, foi afetada pelo pecado. E aqui a gente entende o seguinte: o pecado, ele é um obstáculo sério. O pecado é um obstáculo sério para o relacionamento do cristão com Deus. Quando eu digo sério, é porque ele causa uma separação e enfraquece a nossa vida espiritual. Quando você peca demais, você não tem prazer em buscar Deus. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas eu não estou pecando não, tá? Ultimamente eu não tenho feito nada, eu não tenho nem saído de casa. A minha vida é levantar, trabalhar, chegar em casa, fazer janta com meu esposo, dormir e acordar no outro dia. Eu não tenho tempo para nada. Eu sinto muito em te dizer, a sua mente continua pecando. Mesmo que você não tenha feito, roubado, matado, mesmo que o ato não tenha sido consumido, aqui na sua mente você tem pecado, não só contra Deus, mas contra você mesmo e contra o seu próximo. Quantas coisas vocês aqui agora, sentados, me ouvindo, não estão pensando? Ninguém consegue dominar o nosso pensamento. Talvez tem gente aqui pensando no jogo que vai acontecer daqui 20 minutos, você está cometendo um pecado, porque você está na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, louvando a Deus, já está pensando que você vai fazer daqui 20 minutos? Talvez você não cometeu, mas você está aqui agora pensando: poxa, que raiva que eu estou daquele irmão que não veio, ou daquela pessoa que falou de mim. Você está pecando. Então, ainda que você não faça nada durante o dia, só trabalhe, vá para casa, ainda que você durma o dia inteiro, ainda que você toma lá o seu Zolpidem e dorma o dia inteiro, mesmo assim você vai estar pecando. Você vai acabar sonhando com coisa que não deveria. Você vai acordar pensando numa coisa que não deveria. Então o pecado, queridos, ele é um obstáculo sério para o nosso relacionamento como cristão e causa uma separação e enfraquecimento da nossa vida espiritual, porque ele não deixa a gente glorificar a Deus da forma que deveria. Porque toda vez que você levanta para ler a Bíblia, você vai pensar uma coisa diferente. Aí vai vir um cansaço, vai vir uma vontade de dormir. Aí eu não quero ler, eu não quero orar. Mas aí você consegue, olha para você ver, e eu não estou mentindo, eu falo por conhecimento próprio. Você vai ler a palavra de Deus, você lê 20 minutos, está com sono. Aí você fala: eu não estou bom para ler, a vista está cansada. Mas aí de repente você pega o celular e fica 4 horas e nem percebe. Você vai... começa a ver, falar da vida dos outros, ver a vida dos outros, fofocar na pecado. A fofoca é um pecado.
Fofocar é pecado. Às vezes a gente não está falando com a pessoa, mas a gente está lá assim, mas que troço ruim que está aqui, mas essa pessoa está na praia, e aqui, e aí você começa, então você acaba cometendo um pecado. E a sua vida espiritual, ela vai se esfriando por causa disso. E quem é o responsável? É o pecado. E o pecado de quem? É o pecado do meu irmão? Não, é o meu pecado, como o texto fala, e a gente vai ver daqui a pouco na exposição. O meu pecado, ele me afasta de Deus. O meu pecado, a minha iniquidade, ela cria um bloqueio entre mim e Deus que eu não consigo falar com Deus, não porque reconheço que eu sou pecador, mas é porque eu fico orgulhoso e às vezes nem procuro por causa do pecado. O pecado, ele é um obstáculo sério. E conhecendo esses obstáculos, né, de forma correta, pode nos ensinar a ter uma vida espiritual melhor. Aí você pode estar perguntando assim, tá bom, pastor, mas o que é o pecado então? O que é esse pecado? Como é que ele se manifesta? Onde está? O que a Bíblia fala? O que é o pecado? Eu quero entender isso hoje para que a partir de amanhã, quando eu começar a pecar ou eu não querer mais pecar, e eu querer procurar coisas boas, eu preciso entender o que é pecado. Então vamos lá, eu vou te explicar o que é. Primeira coisa que o pecado é transgressão da lei de Deus. Primeira coisa, transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, no verso 4, diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então a primeira coisa que o pecado é quando eu transgrido uma lei. O que é uma lei? Deus manda eu fazer algo e eu não faço aquilo, e eu estou fazendo o quê? Cometendo um pecado, eu estou transgredindo uma lei. Por exemplo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não faço isso porque eu odeio a minha irmã, eu não gosto dela, eu olho para ela e eu sinto raiva. Você está transgredindo a lei de Deus. Quando você transgride essa lei, você comete o pecado. E esse pecado te afasta de Deus. Como é que você vai ajoelhar em casa, prostrar o seu rosto em terra, naquele momento que você está sozinho no seu quarto, e pedir para Deus perdoar você, se você não perdoa o irmão que está junto com você na igreja, ou aquele irmão que trabalha junto com você, está lá no trabalho? Se você não consegue perdoar a sua esposa, se você não consegue perdoar o seu marido, se você não consegue perdoar o seu irmão, como que você vai ter sobriedade de pedir para que Deus venha te perdoar? Então uma coisa, o pecado é transgressão da lei. Então quando eu transgrido uma lei, eu estou cometendo pecado. Anotou aí? Beleza. Isso implica que o pecado é a desobediência às instruções e normas estabelecidas por Deus. É o primeiro ponto. Segundo pontozinho aqui, antes de entrar no texto, falta da glória de Deus. Também é uma forma de pecado, que está explícito na Bíblia. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Pastor, o que significa isso? Troca isso por miúdos para me entender melhor. Vou explicar. Isso significa que o pecado nos afasta da perfeição e da santidade de Deus, resultando em uma separação entre o homem e Deus. Essa falta de glorificar a Ele, essa falta da glória dele em nós por causa do pecado nos afasta. Um outro ponto: o coração e os intentos podem nos afastar de Deus. Como assim? Gênesis capítulo 6, no verso 5. Gênesis 6, capítulo 5, diz assim: o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso sugere que o pecado não é apenas uma ação, mas uma condição do coração e da mente. Ou seja, você não precisa fazer o ato para pecar. Jesus já falou: aquele que olha para uma mulher com pensamento impuro, ele já adulterou no seu coração. Se uma pessoa comete o pecado do adultério fisicamente, ele cometeu. Mas se ele não fez aquilo de forma física, mas só dele ter pensado, ele cometeu o mesmo pecado como se estivesse fazendo. Olha para você ver. O mesmo pecado, se eu estivesse fazendo, eu cometi simplesmente de pensar. Então, eu não preciso matar alguém para eu ser diante da lei de Deus
ser condenado como um assassino, eu não preciso matar. O fato de eu pensar que o meu irmão ou o meu inimigo deveria passar um carro em cima dele porque ele tem a língua muito grande, isso já me faz diante de Deus um assassino. Eu já cometo um pecado. Parece, tá vendo? Mas essa estrutura pecadora, isso aconteceu no Éden, se esticou até hoje e vai se esticar até o dia que Cristo voltar a essa terra de novo. Mas nós vamos ver que existe um antídoto para isso, né? Houve um antídoto para esse pecado, para nos livrar dessa condenação. E muitas vezes, até aqui a gente já começa a ver que a gente começa a criar muitas coisas na nossa mente e o pecado começa a sempre apontar, né? O pecado faz isso com a gente. Se nós temos um exagero por um lado dos triunfalistas, nós temos também uma falta de compreensão daquilo que o pecado faz na nossa vida, querendo nos acusar. Você não é filho de Deus, Deus não te ama, você não é um crente verdadeiro, você perde a sua salvação, para que eu vou na igreja hoje? Para que eu vou estar junto com os irmãos? Qual é a finalidade? Isso tudo, queridos, é a obra do pecado já no nosso intento do nosso coração. E aí, quando a gente começa a pensar demais nessas coisas, a palavra tem um certo poder, sim. De repente, a gente acaba consumando aquilo. Então, eu quero dizer para você o seguinte: todas as vezes que você pensar que você é insignificante, toda vez que você pensar que você não faz falta na casa do Senhor, lembre-se, isso é uma artimanha do pecado. Isso é algo diabólico que está sendo colocado na minha mente pelo meu inimigo. E isso é uma consequência do pecado. E um outro ponto aqui, para que a gente entenda o que é o pecado, é a rebelião contra Deus. O pecado é frequentemente apresentado como rebelião à autoridade de Deus. Isaías, no capítulo 53, no verso 6, diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Ou seja, isso mostra a tendência humana de se afastar de Deus e seguir os seus próprios caminhos. Interessante que quando a Bíblia fala, ela não aponta nem A, nem B, nem C, é geral, né? Todos nós, todos vocês que estão aqui, quem está nos ouvindo, todos nós, de certa forma, temos uma tendência a nos afastar de Deus, por qualquer coisa. E a gente acha muitas vezes isso normal, mas não é normal. Isso é consequência do pecado. Isso é consequência do pecado, não do pecado do nome ou de falar, mas é a consequência da nossa vida de pecado e rebelião e afastamento de Deus. Então, toda vez que eu começo a não buscar as coisas de Deus, a me afastar daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus, de certa forma eu já estou dando espaço para o pecado na minha vida. E aí você só vai desanimar, só vai ladeira abaixo. Ah, mas eu sou um escolhido de Deus, eu sou predestinado à salvação. Não disse que você vai perder ela, não disse que você não é, mas eu digo que você vai perder a alegria de ser salvo na terra por causa do pecado. O pecado vai criar uma barreira. O que é barreira? Imagina que você vive dentro de casa com a sua esposa. Talvez é um exemplo melhor. E aí vocês começam a brigar todo dia um com o outro. Todo dia um começa a falar mal do outro, a levantar, a ficar criticando o outro. O que vai acontecendo? Vai criando o quê? Um abismo. Vai chegar um momento que vocês vão estar dentro da mesma casa e não vão suportar olhar um na cara do outro. Tem uma parede no meio de vocês. A mesma coisa na igreja. Se eu venho para a igreja com a finalidade de não glorificar a Deus, mas de ser glorificado no culto, eu vou só me distanciando de Deus. E vai chegar um momento que eu já vou me sentir a última bolacha do pacote do biscoito, vou chegar na igreja, não vou fazer nada, não vou seguir aquilo que a palavra me ensina, mas eu vou estar muito distante de Deus. Tudo isso por causa do pecado. Então assim, até aqui, eu posso resumir da seguinte forma: o pecado é uma realidade. Tá, mas por que eu estou dizendo realidade? Porque a gente vive num mundo hoje em que as coisas estão todas normatizadas. Esse é o problema do pecado. Tem gente esperando o pecado vir como um caminhão passando por cima, derrubando tudo, mas não é assim que ele vem, querido. Você acha que o diabo vai se apresentar para você com aquele rabo chunfudo, com aquela seta lá no final, com 2 chifres feios, com cara
que eles falam, como é que é, cara de bode, com aquele pé assim, não. Se aparecer um troço desse para mim, eu saio correndo. Você acha que se aparecer um bicho desse, como é que o diabo vai aparecer para mim de uma forma para me assustar? Ele é muito idiota se ele fizer isso. Não, pecado não vai vir para mim assim, destilando sangue, né? A Bíblia fala que no início ele tem sabor de mel. Mel é muito gostoso. Todo mundo aqui gosta de se lambuzar com mel. Mas Provérbios fala, né, que até o mel demais ele é ruim. Mas o diabo, o pecado, ele não vai vir como um bicho para perto, como um minotauro para perto de você. E hoje as coisas estão sendo normatizadas de um jeito que para nós está tudo normal. É normal não vir à igreja, é normal não orar, é normal não glorificar a Deus, é normal não querer cantar um hino, mas é normal eu chorar, é normal eu fazer coisas que a Bíblia não me pede. Um dia eu quero trazer aqui 90 coisas que a gente fala que existe e que não tem na Bíblia, e que todos nós estamos fazendo até hoje. Eu tenho uma lista prontinha para trazer aqui. Você vai olhar e falar, caramba, eu fiz isso a minha vida toda. Pois é, não tem nada disso normatizado na Bíblia. A Bíblia não normatiza isso. E tem gente normatizando. Pecado, então, ele não vai vir. Ele vai vir com sapatinho de veludo. Eu tinha um amigo, né, que gostava de falar que o diabo, o pecado, quando ele vem no sapatinho de veludo, todo bonitinho. Aquela roupa pomposa que você apega, aperta, você sabe, igual um vestido de pelúcia. Aí você vai e entra igual guache no mamão. A gente fala isso em Minas. Você vai de cabeça. Depois, no final, é um amargor fora do comum. Então, o pecado, ele é a violação das leis divinas, é uma condição do coração. Por isso que a Bíblia fala, né, de tudo que tem que guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida.